Oi, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. Olha que lindeza, tá chegando o Natal e eu quero te mostrar como fazer essa rosca com fruta cristalizada. Bora para o vídeo? Aqui, gente, eu coloquei 3 colheres de sopa de fermento de pão fresco. Aquele fermento que você compra na padaria ou no supermercado. Coloquei 2 colheres de trigo e um pouquinho de água. Essa esponja já cresceu 3 vezes para tirar o cheiro forte do fermento. Coloco 2 ovos e mexo bem. Os ovos é inteiro. Nessa rosca eu não uso leite, mas suco de laranja, porque é de frutas, vai mel, então é suco de laranja, tá bom? Agora, gente, eu coloco meia xícara de óleo. Gente, não tava gravando, mas eu já tinha colocado 5 colheres de açúcar. Agora eu vou colocar mais 5. Você vai mexendo, sempre que cada item que você colocar, você vai mexendo. Ângela, posso fazer isso no liquidificador? Pode, se você quiser, tá bom? Agora eu coloco o suco da laranja. Eu espremi aqui, não tem água, viu? É só o suco mesmo. E já entro com a farinha de trigo. Ângela, quantos pacotes de farinha eu gasto nessa receita? Olha, sempre quando eu vou fazer uma receita, eu deixo farinha à vontade perto de mim, para não faltar. 2 pacotes, até mais, tá bom? E continuo colocando a farinha até dar o ponto de pão. Não tem medida, gente. Só que nessa receita não pode colocar muita farinha para ela não ficar muito seca, porque o pão seco não é bom. Coloco o resto do suco da laranja. No total, gente, foi 1,5 xícaras de suco de laranja. Espremi a laranja e coloquei. Agora eu já entro com a mão, tá bom, gente? E vou mexendo. Aqui do lado eu coloquei 2 colheres, 1 colher de uva passa preta e 1 da branca. Eu hidratei com água. Vou colocar em cima da fruta cristalizada, mas não é obrigado você colocar, tá bom? Vou passar aqui na minha tábua. Essa tábua ela é de bambu, gente. Olha como ela fica massa. Se você quiser, você pode colocar 1 colher de manteiga. Eu não coloco, tá bom? Mas você pode colocar se você quiser. Vou deixar ela descansando por 20 minutos. Ela cresce, gente. Se você deixar ela muito tempo, ela vai crescer muito. Mas eu deixei só 20 minutos para ela crescer um pouquinho. Porque ela vai crescer depois de feita as roscas, tá bom, gente? Eu amasso e vou dividir essa massa em 2 pedaços. Um para me fazer 2 pão e esse aqui para me fazer uma rosca grande. Eu poderia fazer tudo rosca, mas eu não quero. Quero mostrar para vocês como que eu faço outras roscas também, tá bom, gente? Esses 2 bolinhos de massa eu vou dividir em 3. Eu quero fazer 3 canudos para me fazer a rosca grande, tá bom? Você divida. Se você for fazer uma receita dessa para vender, pese. É interessante você pesar. Eu tô fazendo para mim, então eu não peso. Eu vou no oleômetro mesmo, tá bom? Que eu já sei fazer. Então, para você que não sabe, você faça assim. Olha minhas frutas cristalizadas, gente. Maravilhosas. Vou colocar aqui. E vou fazer uma para vocês verem. E depois eu volto com as outras prontas. Para o vídeo não ficar muito longo, tá bom, gente? Tem gente que não gosta de vídeo longo, né? Já percebi. Então, gente, eu espalho bem, ó. E vou colocar aquela fruta que eu hidratei. Uvas passas preta e branca. Eu hidrato, gente, que elas são muito secas. Aí eu vou colocar um pouquinho aqui. Se você não quiser colocar, você não coloca, tá bom? Eu vou colocar porque eu quero colocar. Aí eu vou fechar esse canudo, colocando as frutas para dentro e você vai trabalhando com ela. Essa massa, quanto mais úmida, melhor. Se você quiser deixar ela mais molinha, você pode. Aí você coloca mais um pouco de suco de laranja, tá bom, gente? Fica um gostinho de laranja maravilhoso essa rosca. Olha, gente, aí eu fecho. Não precisa você se preocupar tanto em fechar, porque elas vão ficar tudo escondidinho isso aqui. E não vai abrir, tá bom? Não se preocupe, que aqui não tem líquido, não tem perigo. Olha, gente, já fiz as 3.
Agora eu vou montar a rosca, tá bom? Não precisa ter medo. Você pode tanto esticar para menos como para mais. Desculpa aí, gente, aparecer meu braço, mas não tem como, tá bom? Eu junto as 3 pontinhas e ainda me perco aqui, vou fazer a trança. É como se você fazia uma trança de cabelo, sabe? Aí eu pego essas 3 pontas final e escondo ela aqui embaixo, gente, ó. Escondo ela aqui, aí eu venho lá onde eu comecei e capricho mais. Coloco 2 para baixo e essa por cima, para esconder. Que não pode ficar de fora, porque isso aqui cresce, fica feio. Vou colocar numa forma. Essa forma não precisa untar. Você tanto pode esticar ela para grande, como deixar ela para menor, tá bom? Tipo desse jeito, ó. Ela vai para onde você quiser essa massa. Eu quero ela bem encolhidinha, então eu vou colocar só ela nessa forma. Eu poderia fazer mais, mas eu só vou fazer uma dessa para vocês verem. Aí eu cubro com pano, enquanto isso eu vou fazer as outras. As outras eu não vou fazer igual, já estiquei a massa. Nessa aqui, gente, eu vou colocar um pouco de mel, para dar um gostinho a mais nas minhas frutas e na minha rosca. Só que lembrando, o mel, se ele ficar muito para fora, dificulta de sair da forma, tá bom? Você já fica sabendo aí. Aí eu fecho como se fosse um pão, tá? Vou fazer os dois desse jeito e vou colocar na forma. As beiradinhas eu vou colocar numa forma pequena, tô cortando na espessura de 2 dedos e vou colocar aqui, gente. Pra facilitar pra vocês verem como que é feito. Você coloca um do ladinho do outro, tá bom? Não tem segredo. Olha, gente, já cortei os dois, eu fiz 2 pão, coloquei as pontinhas nessa forma pequena. Eu poderia colocar todas nessa forma grande, mas eu coloquei nessa pequena. E agora, gente, eu vou finalizar com um pouquinho de mel por cima. O mel é para dar um gosto mesmo, tá bom? Aí, gente, meu forno já tá aquecendo, mas eu vou deixar elas crescer, tá bom? Vou deixar elas crescer, porque elas já estão crescendo aqui, ó. Acabei de colocar, já estão crescendo. Aí eu já coloquei meu forno para aquecer, bem baixinho mesmo. E vou deixar elas crescer bastante, para aí depois eu levo elas para assar. E quando elas assar, gente, eu trago ela para vocês verem, tá bom? Mas olha, ela fica leve, tá bom, gente? Não tem segredo, deixa elas crescer. Olha, gente, coloquei a rosca para assar no forno 180 graus. Depois eu fui aumentando para dourar, tá bom? Assaram bem. Se eu tivesse feito essas 2 pequenas numa só, ia ficar muito grande, mas ficaram lindas. Agora eu vou pincelar manteiga nelas, tá bom, gente? Você usa a margarina que você quiser aí na sua casa para dar um brilho nelas, tá bom? Para dar um toque final nelas e ela ficar brilhando. Vou pincelar em todas para vocês verem como não é difícil. Elas estão quentes, viu? Gente, fica um cheiro de pão aqui na minha casa. Sabe aquele cheirinho de pão? Passei café. Nossa, muito gostosa mesmo, tá bom? Olha, agora se você quiser deixar elas mais douradas, você deixa, tá bom? Agora eu vou tirar esse lado aqui, ficou maior dessa rosca. Vou tirar esse pedaço para vocês verem, gente. Olha que lindeza. Olha isso, gente. Lindo, 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 lindo. Esse pão doce ficou maravilhoso. Com as gotinhas de mel que eu coloquei, ficou gostoso mesmo. Olha isso aqui, gente. Que lindo. Muito gostosa, macia, fofinha. Você precisa sovar elas bem, tá bom? Porque é uma rosca doce, mas é um pão. Precisa ser sovado, tá bom? Olha, gente, que lindeza. Eu vou cortar um pedaço para mim comer, para vocês verem, tá? E já quero agradecer a você que ficou do começo do vídeo ao final, vendo eu fazer essa fofurice gostosa, gente. Muito gostoso isso aqui, para você tomar no seu café da manhã, no lanche da tarde ou mesmo para presentear alguém, tá bom, gente? Olha que lindeza. Olha isso, vou provar para vocês verem, gente. Olha, fofinha, maravilhosa, gostosa. Show de bola, viu, gente? Show de bola mesmo. Um beijo para todos vocês e te espero aqui no próximo vídeo.